Olá pessoal, eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu conto pra vocês um pouco das minhas percepções olfativas e a minha experiência usando o lançamento, que ele foi reprovado na primeira borrifada, não por ele ser um perfume ruim, por eu não ter gostado, nada disso, mas porque eu achei mais do mesmo, inclusive achei extremamente parecido com dois perfumes da mesma marca. Eu falei, gente, não é possível que a Natura fez um perfume idêntico a dois outros que já tem na própria marca. Só que aí, ao longo dos dias, eu fui me envolvendo por essa fragrância e eu já fiquei assim, será que é tão parecida assim ou se é o meu olfato me pregando peças? Por quê? Um desses dois perfumes, que eu achei super parecido, eu já tive e acabei desapegando, e o outro é um dos perfumes favoritos da minha mãe, que é super parecido com esse outro que eu desapeguei. Inclusive, o que eu desapeguei eu dei até de presente pra ela. E aí eu não sei se o meu gosto olfativo, ele mudou e eu tô amando esse tipo de fragrância, não que eu não gostasse, entende? Mas eu não me identificava muito. E com esse daqui, ao longo dos dias, que já tem bastante tempo que ele chegou aqui, ao longo dos dias, quanto mais eu ia usando, mais eu ia ficando feliz, sabe? Envolvida com aquela fragrância maravilhosa. Estou falando do Essencial Desejos e eu, assim, demorei pra comprar esse lançamento, mas um dos fatores principais foi o frasco. Gente, eu tenho dessas, tá? O frasco, ele me faz querer, né? Me faz desejar ter o perfume na minha coleção. E esse daqui, eu amei esse tom degradê que começa no rosé gold e termina no dourado. Eu achei muito lindo. E o bom é que, assim, a olho nu, digamos, não dá pra ver o líquido lá dentro, né? Não dá pra ver em que altura tá o perfume. Mas eu ainda não fiz esse teste, tá? Eu acredito que colocando, por exemplo, contra uma janela, sabe a claridade de uma janela dá pra ver. E eu só tive essa ideia, né, de ver onde é que esse perfume tava hoje, pouco tempo antes de gravar o vídeo. Eu coloquei a lanterna do celular assim, olha, pessoal. Ó, vocês estão vendo aí, ó, eu tô sacudindo pra ficar mais fácil de vocês verem, tá vendo? Então fica bem fácil. Aqui a olho nu, né, aqui sem ser na câmera, dá pra ver muito mais. E eu fiquei bem impressionada porque eu achava que ele tava bem mais embaixo, porque, sério, eu tô usando muito esse perfume nos últimos tempos. Não que eu use bastante borrifadas, talvez seja por isso, né? E eu não conferi, sabe? Porque tem uns perfumes da Natura que eles não vêm assim tão cheios, né? Eles vêm mais assim, ó. Bem, lógico, a quantidade total, mas tem um espaço a mais, né, de frasco assim pra cima. Enfim, então eu acabo passando não poucas borrifadas, mas eu passo o suficiente pra eu me sentir cheirosa e não me incomodar, sabe? Não ficar sufocada. Enfim, gente, por que que eu reprovei, né? Como eu tava falando, eu achei ele extremamente parecido com dois outros perfumes da Natura. E quais são esses dois outros perfumes da Natura? Um deles é o Essencial Exclusivo Tradicional. Inclusive, até aqui nessa parte, esse perfume lembra do. Aqui no Fragrantica, olha só. Esse perfume lembra do. Peraí. Cheguei, ó. O que tá aqui em primeiro lugar é o essencial tradicional, né? O essencial feminino tradicional. Eu tenho aqui esse na versão mais antiga, que eu comprei num desapego, inclusive, da. Gente, eu amo comprar em desapegos. Comprei da Camila Leal. Gente, o meu outro desse daqui, né? Nessa versão, ele já tava ali nos últimos respiros. E quando eu vi que ela tava desapegando desse, eu não pensei duas vezes e comprei, gente. Ainda bem. E aí, outro desapego da minha amiga Roberta, ela tava desapegando desse daqui cheinho praticamente. E aí eu tô com essas duas versões, não abro mão de nenhuma das duas, eu acho extremamente parecidas, tá, gente? Pelo menos ao meu olfato não teve mudanças. Mas enfim, vamos manter só esse frasco aqui na versão mais atual, né? E engraçado, né, gente, a variação de cor é que ele fica com uma cor bem diferente, mas é o essencial tradicional mesmo, tá? Então, olha, eu acho que quem gosta de um vai gostar do outro, mas eu não achei eles parecidos não, tá? O estilo sim parecido, um perfume floral, mais fresco, delicado, elegante, sofisticado, almiscarado. Pra mim as principais características são floral, almiscarado desses dois perfumes, mas eu não achei eles dois parecidos não, tá? Lógico que não é uma unanimidade, mas eu acredito que quem gosta de um tem grande chance de gostar do outro. Sempre é mais seguro você experimentar antes de comprar, né? Porque às vezes pode ter alguma nota que ressalte, você não gosta de tanto. Enfim, gente, esses detalhes. E o outro não. O que eu achei super parecido tá aqui, ó, o essencial exclusivo. E o outro é este aqui, ó, o essencial exclusivo floral. Esse essencial aqui eu já tive, só que eu acabei desapegando porque eu achei ele extremamente parecido com o essencial exclusivo tradicional, só que com um toque cremoso, amanteigado. E eu não me identifiquei na época, porque parecia que eu tava usando o perfume da minha mãe. Eu não me sentia eu, sabe, enquanto eu tava usando esse perfume. Então eu acabei dando de presente pra minha mãe este daqui, inclusive em
Vários aniversários eu já dei esse daqui pra minha mãe de presente, o tradicional, porque eu sei que é um dos perfumes favoritos da vida dela. Inclusive, eu tenho até que comprar outro pra ela. Enfim, gente, então assim, eu pensei, nossa, é muito, muito parecido com esses dois perfumes. E entre um e entre o outro, eu acho que ele puxa ainda mais aqui pro essencial exclusivo floral. Só que pode acontecer, pessoal, do meu olfato estar me pregando peças. E quando eu testar um de um lado e o outro do outro, eu não achar tão parecidos assim. Mas, em separado, digamos assim, né, pela minha memória olfativa, ele me lembrou bastante esses outros. Só que eu não sei se foi o meu olfato, que eu tive, digamos que um refinamento, não sei se é a idade, mas eu tô amando essa fragrância, amando, mesmo ela me lembrando aquelas duas outras, que eu não me identificava tanto, entende? E hoje eu não sinto como se eu não fosse eu, sabe? Eu sinto como se eu tivesse me perfumado e sou eu mesma, não tô assim, com a essência de uma outra pessoa, eu diria. A caixa dele também é bem bonita, eu pelo menos achei. Eu amo esses tons assim, tem gente que acha cor sem graça, mas eu acho muito chique, sabe? E esse jogo de cores, o dourado misturado com esse daqui, é tipo um rosa seco, né, gente? Com um fundo levemente puxando pro arroxeado, sei lá. Eu acho muito bonito. Enfim, gente, e uma coisa que aconteceu a primeira vez, né, que eu borrifei esse perfume, ele durou muito pouco na minha pele. E eu acredito que é porque estava muito quente aqui em Goiânia. E normalmente, quando o dia tá muito quente, o perfume ele tende a projetar mais, porém ele fixa menos justamente porque ele projeta mais. Junto o calor do ambiente com o calor da nossa pele, faz com que o perfume evapore mais rápido, entende? Então eu acredito que foi isso, sabe? E nos próximos dias que se seguiu também estava bem quente. E também acredito que foi o calor que fez com que eu não me apaixonasse logo assim de cara por esse perfume, não que eu não tenha gostado, né? A minha frustração foi pelo que eu falei pra vocês, dele ser extremamente parecido com esses outros dois da Natura. Se não me falha a minha memória olfativa, entende, pessoal? Aqui eu tô contando só as minhas experiências, pode ser que você tenha experimentado e conheça esses outros e não ache nada parecido. Isso é super normal, sabe? A divergência de experiências, de percepções olfativas de pessoa pra pessoa. Tem sempre uma média, né, que tem muito mais pessoas que têm uma percepção mais parecida, mas uma ou outra pessoa acaba tendo uma percepção mais diferente, tá? E aí, gente, eu acho um outro perfume, inclusive o perfume do Boticário, muito parecido com o essencial exclusivo e com o exclusivo floral, que é aqui, ó, o Florata Flores Secretas. Daí eu fui testar um de um lado e o outro do outro, porque eu acho, né, como eu falei pra vocês, muito parecido. Só que assim, não achei tão parecido. Então eu fiquei pensando, será se quando eu testar os outros da Natura novamente, um de um lado, outro do outro, será se eu vou ter a mesma percepção ou será se ela vai mudar? Porque isso tudo pode acontecer, né, gente? A nossa memória olfativa às vezes nos prega peças. Vamos aqui rapidamente para as notas. Eu achei bem extensa. Não tô olhando lá no oficial, né? Aqui no fragrante, que aqui geralmente eu uso como base. Então vamos lá. No topo, ele tem champanhe rosé, rosa, lima, toranja, limão, pimenta, gengibre, priprioca, tão temida priprioca, né? A famosa priprioca da Natura. Ele tem mandarina, maçã, pera, abacaxi e pêssego. No coração ele tem rosa, jasmim, lírio do vale, paramela, violeta e davana. Nas notas de base, muriçoca. Nas notas de base ele tem cedro, almíscar, âmbar, benjoim e sândalo. Eu achei uma pirâmide olfativa bem extensa. Só que eu achei ele um perfume de fácil entendimento. Eu não sinto toda essa mistureba de notas, não, graças a Deus. Porque ele ficou muito refinado ao meu olfato. E assim, pelo menos pra mim, o que mais se destaca aqui, gente, esse champanhe rosé, eu não sei como que a Natura conseguiu reproduzir esse cheiro tão perfeito. Pelo menos aqui pra mim, tá? Eu sinto muito, muito, muito presente esse champanhe rosé. Outra nota que eu sinto bastante em evidência, só que de uma maneira jovial, é essa rosa juntamente com esse almíscar. Gente, esse perfume é muito almiscarado, então pra mim ele traz aquela sensação de cheiro de pessoa limpa, entendeu? Não é cheiro de banho, não é cheiro de sabonete, não é cheiro de shampoo, nada disso. Mas é um cheiro de uma pessoa limpa, uma pessoa que está com a pele limpa. Ela aplicou um perfume fresquinho, floral, elegante, sofisticado, e tá, sabe, com aquele cheiro maravilhoso? É assim que eu percebo esse perfume, tá? Inclusive, eu vou até reaplicar ele aqui, mais aqui no dorso do meu braço, no dorso do braço, no antebraço, louca, no antebraço. Gente, a saída desse perfume, ele já sai bem almiscarado, só que ele sai muito, muito, muito frutado. E as notas que eu mais sinto aqui frutais são justamente essas notas cítricas, que eu acho que ela, juntamente com a rosa com a trouxe essa sensação efervescente que faz a gente pensar no champanhe rosé. É isso, de certeza, não sei, mas é uma impressão que eu tenho aqui, sabe? A mistura da rosa com as notas cítricas e o almíscar trouxe essa sensação. Gente, apesar de que aqui tem a paramela,
Ele não é aquele perfume que tem aquele doce floral melífluo, não, tá? Não senti. E eu sinto, gente, um toque verde. Na evolução, ele perde um pouco dessa característica verde. Mas aqui nessas notas de saída, eu sinto muito uma presença verde herbal, meio canforada. E eu acredito que isso venha muito da mistura aqui do lírio do vale, juntamente com o cedro. O cedro, pra mim, ele tem esse cheiro que é meio gélido, né? Meio, como é que se fala? Mentolado. Então eu sinto essa presença. Gente, ele é muito refrescante nessa saída, muito mesmo. Então mistura os cítricos com esse verde meio mentolado. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Essa saída dele eu acho até meio que compartilhável, sabe? Não me remete muito lá a um perfume feminino. Sai com muitas frutas, né? Como eu falei pra vocês, com esse almiscarado, muitas frutas, mas logo em seguida entra, né, essas notas verde, meio canforadas, meio mentoladas. Gente, maravilhoso. Nessa parte aqui, como eu falei pra vocês, eu acho que tem uma pegada mais compartilhável. Homens também gostariam. Mas ele evolui, ele vai ficando cada vez mais feminino, tá? Inclusive, gente, esse negócio meio esverdeado, meio canforado, me lembra até algo que lembra cheiro de detergente, não, de desinfetante. Pode ser que isso incomode algumas pessoas, tá? Mas a mim não, gente, eu achei maravilhoso. E pode ser também que tenha alguma influência ali do gengibre, da pimenta, porque também trazem essa sensação ou picante ou meio que refrescante, né? Dependendo. Ai, gente, maravilhoso. Vamos aqui para os principais acordes, que é o cítrico frutado, floral branco, fresco, fresco especiado, rosa, floral, aromático, verde e doce. Sim, gente. Só o floral branco que eu não sinto tão assim perceptível, mas o restante desses acordes eu sinto muito claramente. Muito mesmo. Principalmente o floral, sabe, rosado, esse verde aromático, o verde é mais ali nesses primeiros momentos. Na evolução, o floral toma conta dele. E eu senti falta aqui do almiscarado, tá? Pelo menos ao meu olfato. Esse perfume é bem almiscarado. Antigamente eu não me dava tão bem assim com perfumes almiscarados. Deixa eu até olhar. Tem, né? O almíscar lá na base. É aquele almíscar mesmo limpinho. Não é aquele almíscar que traz aquela pegada mais carnal, de sensualidade, assim, pro perfume, não, tá? É aquela pegada de almíscar mais limpinho mesmo, que traz essa sensação, como eu falei pra vocês, de limpeza. Sobre a fixação e a projeção dele, como eu falei lá nas primeiras vezes que eu usei, principalmente o primeiro dia, ele durou muito pouco. Mas depois de alguns dias, e aqui em Goiânia também deu uma refrescada. Não que esteja frio, mas tá chovendo bastante. E quando faz calor, não é aquele calor terrível, sabe? Então o clima aqui pra mim tá bem agradável, nem frio demais e nem quente, sabe? Quando esquenta é algo que não incomoda tanto, e quando esfria não é aquele frio brabo, é aquele, sabe, aquele frescor gostoso. E ele passou a fixar muito na minha pele. Eu não sei se foi porque terminou, sei lá, de macerar aqui no frasco e as notas ficaram mais encorpadas, ou se realmente por conta do clima mais fresquinho, que a pele não tá tão quente, que o ambiente não tá tão quente, então acaba que não projeta tanto. Entendeu? Que não evapora, é isso, é o que eu queria falar, é evapora. Não evapora tão rápido da pele, entendeu, gente? E olha, na minha pele ele dura o dia inteiro, né? Depois que ele passou os primeiros dias ali de uso, ele fixa na minha pele o dia inteiro, ou se eu uso à noite, ele resiste ao teste do sono. Na manhã seguinte, o perfume ainda está ali, só que não tá mais exalando, nem nada assim. Mas da roupa, gente, ele tá assim, intacto, ele tá exalando, pelo menos essa é a minha experiência. Da roupa, esse perfume só sai quando lava. E assim, como ele é um perfume novo, e já tá assim, eu imagino que daqui a algum tempo ele vai estar ainda mais marcante, né, mais concentrado. E nas roupas pode ser que tenha aquela questão de não lavar nem quando sai, tá, gente? Rapaz, tá certo isso? Enfim, eu tô muito feliz com esse lançamento, não é nada diferentão, como eu falei, me achei até, reprovei ele, fiquei bem frustrada ali no primeiro momento por ser muito parecido, pelo menos de acordo com a minha memória olfativa com outros dois perfumes da Natura e mais aquele ali do Boticário. Mas, gente, olha, ele foi me envolvendo de uma tal maneira, eu acho que ele é um perfume, apesar de ter essa nota da rosa em destaque, não é uma rosa datada, eu acho uma rosa jovial, justamente por conta dessa pegada do champanhe, sabe? Champanhe rosé, juntamente com essas frutas. Gente, maravilhoso. Maravilhoso, mais um acerto da Natura. Essa priprioca, ela, em algum momento, eu sinto ela ali presente, mas não é nada assim demais, não é nada muito concentrado. Eu tenho um pouco de dificuldade com a priprioca, e aqui, graças a Deus que é o meu olfato, ela não pegou tanto assim não, tá, gente? Mas eu sinto um pouco. Esse momento dessa priprioca, ele acaba me lembrando um pouquinho o humor, aquele primeiro humor, sabe, aquele vermelho humor tradicional? Não que eu ache ele parecido, tá? Mas essa priprioca, ela me faz lembrar em algum momento, mas no geral essa priprioca, ela some depois de algum tempo e eu já não sinto mais, né? Só aquele cheiro da rosa com champanhe rosé.
com esse toque cítrico, esse almíscar maravilhoso. Ai, gente, acho que vocês perceberam, né, que eu tô muito encantada com esse perfume. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas ainda não ganhou o primeiro lugar do ano, por enquanto. O primeiro lugar do ano não só da Natura, mas de todos os perfumes em geral que eu conheci esse ano, sem a menor sombra de dúvidas, é o Humor Envolve. Gente, o que é aquilo? E eu comprei mais um backup, só não comprei mais porque tava em falta aqui pra minha região, que ele tava muito barato lá na Black da Natura, né? Sobre as ocasiões que este perfume combina. Sinceramente, pra mim, ele é um perfume extremamente coringa, um perfume extremamente versátil, a não ser assim numa situação extremamente, eu diria que banal, como por exemplo uma academia. Eu acho que ele combina pra academia no sentido de ele não ser um perfume pesado, ele não ser um perfume invasivo, ele passa aquela sensação de pessoa limpinha, só que eu acho ele elegante demais, sabe? Para uma academia. Mas para todas as outras ocasiões ali normais, da maioria do dia a dia do dia a dia da maioria das pessoas, eu acho que ele fica na medida, entendeu? E, inclusive, se você for para uma ocasião mais elegante, mais sofisticada, ele também vai super combinar, entende? Se você tá com uma roupa mais básica, ele não fica tão pesado. Se você tá com uma roupa mais glamurosa, sabe, mais elegante, mais chique, mais sofisticada, ele vai super combinar. Enfim, gente, achei ele super coringa. Inclusive, na questão dos climas, ele vai ficar bem tanto no calorão quanto no clima mais fresquinho. E eu creio que ele também vai ser muito bem-vindo quando o tempo tiver mais frio de verdade mesmo, sabe? Olha, pra mim, esse perfume é perfeito. Ele é um 10 de 9, eu diria, porque ele não é tão novidade assim, porque me fez lembrar muito daqueles outros dois lá que eu falei pra vocês, né? A ponto de eu achar, nossa, pra que a Natura fez mais um perfume super parecido com outros que ela já tem, inclusive da mesma linha, né, gente? Da linha essencial. Então, só por isso que eu não dou um 10, porque ele não é tão novidade assim. Me lembra bastante outros dois. Mas, no geral, gente, ele é um perfume maravilhoso. Eu aprovei bastante. Me conta aqui nos comentários se você gostou, se você aprovou, se não, Bruna, esse daí eu não gostei. Não sei, enfim. Conta aqui nos comentários o que você achou. E o link tá aparecendo, geralmente ele aparece aqui, ó, nesse cantinho. E também vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para quem tiver interesse, tá bem? Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.